Perfeito. E aí, galera? A aula de hoje é arquivos, dando continuidade ao nosso curso. Nós já estamos no capítulo 14, que legal, né? Então vamos dar uma olhada aqui por onde a gente já andou. Esse é nosso último tópico aqui na nossa disciplina. Nós já brincamos e navegamos por todos esses capítulos. Na nossa última aula foi de duplas e na semana anterior nós falamos sobre dicionários e lista, para que elas servem, para a gente agrupar uma série de elementos semelhantes ou não. Esse capítulo 13, se você desejar, ele é um estudo de caso, então ele é dirigido, você vai lá e o autor vai dizendo para você o que você faz. E cá estamos nós no capítulo 14, que vem logo aqui antes da nossa disciplina de PAO, que é a disciplina que vocês vão seguir no próximo semestre, aqui no bloco 2 do curso. Então vamos lá para os arquivos. O que são os arquivos? Que pelo menos os que nós vamos trabalhar. Os arquivos são estruturas do sistema operacional que nos dão a oportunidade de persistência de dados, certo? Persistência de dados. O que significa isso? Até então a gente tem feito softwares, pequenos sistemas, onde a gente recebe os dados do usuário, faz algumas computações, gera novas informações ou dados, mas quando a gente vem para uma segunda sessão, ou seja, você fecha o aplicativo e vem, você não traz o estado anterior, os valores com os quais você recebeu do usuário. Então, com os arquivos, a gente vai chegar nessa ideia de persistência, conforme está descrito aqui no item 4.1. E isso é bacana demais, porque você começa a ter uma noção de um dos componentes principais aqui da nossa profissão, da nossa área, que é desenvolvimento de software, que o nome dessa habilidade, dessa competência, desse conceito são banco de dados, né? Que é a persistência de dados vai gerar, né, por meio dos bancos de dados, que lá, de fato, é onde está toda a riqueza de um software, que é a partir dos dados que as funcionalidades vão ficando mais interessantes, tá bom? Então nós vamos ver aqui em Python como é que isso funciona e rapidamente você vai conseguir migrar para uma outra linguagem. Mas não se preocupe, o mais importante é o conceito, né? O que você vai ver como finalidade, o uso, tá bom? E como isso vai se encaixar no pensamento computacional de resolução de um determinado cenário aí no seu contexto. Perfeito? Eu fiz um roteirinho aqui nas notas para a gente ver, tem muita coisa, então vai dar uns 2 ou 3 vídeos aqui de 15 minutos. Nesse nosso primeiro vídeo, vamos falar aqui, se der tempo a gente já entra nesse outro modo, mas vamos falar do básico de arquivos, certo? Então, você pode, por meio da programação, interagir completamente com o sistema operacional no que diz respeito a arquivos e diretórios. Esse primeiro item sobre arquivos. Você pode acessar um arquivo já existente ou criar um novo arquivo, pode ler o conteúdo e pode escrever conteúdo nesse arquivo, tá? Então, as linguagens de programação, de um jeito ou de outro, mais simples ou mais complexo, vão permitir que você façam isso. Em Java, por exemplo, até um tempo, na época que eu programava em Java, era bem complexo fazer isso. Quando eu vim fazer isso aqui em Python, achei extremamente simples, e é extremamente simples mesmo, tá bom? Como eu tenho feito nas últimas aulas, eu vou abrir aqui o terminal, que o terminal é bom porque ele traz para a gente a noção aqui do help, e é bacana para a gente, mas eu posso abrir o VS Code a qualquer hora aqui também. Deixa eu abrir aqui o PTPython, que é um módulo aqui que eu utilizo só para me ajudar aqui com os completes, tá bom? Para que a gente utilize arquivos, a gente não precisa importar nada. Não precisa importar nada. Então, só voltando aqui, o pwd, ele mostra aqui o diretório corrente. Nós estamos aqui dentro dessa pasta, que é um repositório lá do GitHub. E se a gente der uma olhada aqui, o único arquivo que nós temos aqui é o README, do próprio Git, né? E a pasta pensamento computacional. Então eu vou entrar aqui no PTPython, perfeito, vou fazer algo extremamente simples aqui para a gente, PTPython, perfeito, muito bem. Então, nós temos uma built-in function, ou seja, uma função que já pertence à linguagem, a sua linguagem também deve ter uma função ou uma classe responsável por essa tarefa, que é chamada open. Então, eu vou criar aqui uma referência arquivo. Observem que quando a gente trabalha com objetos, é muito comum a gente chamar isso referência. Não é nem comum chamar referência, o ideal é chamar referência, mas é uma variável que aponta para o endereço de um objeto, tá bom? Então, o conteúdo é isso. E aí a gente chama open. Com esse open, a gente passa o nome do arquivo que a gente gostaria. Então, eu posso criar um arquivo chamado frutas,
frutas.txt, certo? Eu não olhei como é que essa open funciona aqui ainda, mas eu vou arriscar aqui, dar um enter para ver se ela dá um erro ou se acontece alguma coisa. Perfeito, e deu erro legal aqui pra gente. Essa mensagem, vocês quem já usa o Linux, o Ubuntu aí deve ver muito essa frase, no seus file director. Significa que esse arquivo não existe, ou seja, frutas.txt não existe. A função está correta, chamamos corretamente, só que não existe. Poxa, então como é que eu verifico? Uma das coisas muito importantes quando se trabalha com arquivo é o modo de abertura dele. O modo que eu falo é esse aqui, qual será a disponibilidade dele quando ele estiver aberto. Então existe uma série de modos, vamos olhar só os mais tranquilos aqui para a gente, que é o modo de leitura e escrita e o append, por exemplo. Vamos dar uma olhada no que é isso. Eu pedi um help aqui do open e vejam só, como primeiro argumento a gente passa o arquivo e como segundo argumento nós temos um parâmetro aqui que ele já tem um nome, né? Esse parâmetro já tem um nome, não, já tem um valor, ele é default, né? Um parâmetro default. Que recebeu o R. E vamos nos atentar a essa tabelinha que está aqui na documentação. O R tem que existir, ele é default, né? Então já é padrão R se você não fornecer. Ele vai abrir um arquivo existente para leitura. Se não existir, vai dar aquele erro que deu lá para a gente. O modo W vai fazer com que a gente abra ele no modo escrita, writing. Mas aí tem um detalhe, ele vai sobrescrever o arquivo. Então, se você abrir um arquivo no modo write, ele vai zerar aquele arquivo, tá bom? E o terceiro modo, que eu quero que a gente também utilize aqui, vai ser o modo Open for Writing Appending to End of the File. Ou seja, esse modo vai abrir o arquivo com permissão de escrita, mas as novas linhas serão colocadas ao final, tá bom? Então, esse modo também é interessante, tá bom? Então, a gente pode abrir o arquivo, quando a gente for criar pela primeira vez, com o A ou com o W. Vamos testar para ver se ele cria com o A sem o arquivo existir. O arquivo não existe ainda, então eu venho para cá, basta eu colocar na ordem, né, o segundo argumento. Eu boto aqui A, ele pode apresentar um outro erro, não apresentou. Perfeito, ou a gente poderia chamar ele assim, mode, né, que é o nome do parâmetro A. Tudo bem? Ctrl C aqui para cancelar isso. Ótimo. E aqui em arquivo, a gente já fez isso lá, se eu não tiver enganado, o terceiro ou quarto capítulo, a gente pode ler as linhas do arquivo, read lines. Vamos olhar aqui, read lines. E a gente vai ver que não tem, né? Não tem nada aqui. Não foi feito, como é que eu digo para você? Não tem nada escrito aqui dentro, tudo bem? A próxima função, né? Então, nós recebemos aqui, deixa eu olhar aqui o nome da nossa variável, é arquivo. Vocês sabem que por meio aqui da função de, a gente pode ver o que nós temos disponível aqui no arquivo. Então, além daquela função de leitura, né, que eu chamei, readline, tá aqui, ó, e readlines, foi a que eu chamei, ele vai trazer para a gente cada uma dessas linhas. Nós temos outros atributos, a gente pode olhar qual é o nome do arquivo, arquivo.name, é uma propriedade, está aqui, é importante fazer isso. Qual é o modo de abertura que ele está aqui disponível? O mode, olha, foi aberto com o tipo A, então aqui são propriedades. E nós temos aqui outras propriedades, né? Vamos nos focar aqui nessa write and write lines. A write, você passa uma string para ela, os arquivos vão aceitar somente strings aqui. Você passa uma string para ela e ele vai adicionar uma nova linha. Então veja como a gente pode fazer isso. Eu vou fazer isso aqui em dois momentos. Não, fazer num só momento por enquanto. Arquivo.write. Eu quero escrever uma linha. Como o nosso arquivo é um arquivo de frutas, eu vou botar aqui banana. E tem um detalhe, quando você cria uma linha, você tem que cuidar da quebra de linha, que no nosso caso aqui é /n. Nos arquivos, nos sistemas operacionais, o /n representa uma quebra de linha. Escrevi banana. E aí vocês observem que aqui ele retornou o número 7. E esse número 7 é a quantidade de bytes aqui que foram gravados, né? Um byte, cada caractere desse aqui é um byte, inclusive a quebra de linha. Vou botar uma outra fruta, botar o caju. Perfeito. Tá aqui. Então, nosso arquivo já tem duas linhas. Eu vou sair daqui e dar uma olhada se o arquivo de fato existe, se o arquivo tem isso. É importante, então, open, read line, ou read lines, para fazer a leitura, e escrever é o write. E a última operação, já sobre o arquivo, é o close. Perfeito? Vou sair aqui do ambiente do Python
Muito bem, Ctrl L aqui só para limpar o terminal e vou rodar um ls. Observem só, agora nós temos aqui o arquivo frutas, certo? Eu posso rodar aqui code abre meu VS Code, né? Code frutas.txt. Ele vai abrir esse arquivo direto lá no VS Code. Isso no Windows já funciona de cara, né? No Linux e no Mac precisa fazer um ajuste. Mas enfim, tá aqui, olha, fez de fato a persistência do arquivo e esse arquivo vai salvar. Se para eu rodar uma nova seção Python aqui, ele já vai listar tudo isso para a gente, tudo bem? O nosso VS Code está aqui, ele abriu inclusive tudo certinho aqui para a gente. Eu vou fazer o seguinte, né? Tá aqui o nosso arquivo frutas. Eu vou abrir aqui um novo diretório, eu vou chamar de capítulo 14 arquivos, muito bem. E dentro aqui eu vou chamar de demonstração.py.